Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo com o Investidor. E hoje eu tenho a honra de receber o nosso amigo Luiz Fernando Tarragó. O Luiz Fernando é presidente da Associação Gaúcha dos Cavalos Árabes, é médico, dermatologista, cirurgião. Isso aí. Então, primeiro, obrigado, Luiz Fernando, por estar conosco aqui, é um prazer te receber. Bem, Fábio, é um prazer estar aqui com vocês, com a tua audiência, uma audiência qualificadíssima. É um prazer vir conversar contigo sobre assuntos que nos interessam e interessam a todos, principalmente pessoas que têm grau de investimento, que têm responsabilidade e que hoje no Brasil isso é uma coisa que a gente tem que prezar muito. É verdade. Então nós vamos falar hoje com o Luiz Fernando também sobre investimentos, sobre finanças, mas um pouco da experiência dele. Queria começar por aí, Luiz Fernando. Como é que começou essa tua, mudar aqui essa cavalgada, né? Como é que essa tua passagem aí da associação, até chegar a presidente da associação? Eu sei que veio desde teus pais, teu pai, né? Mas mesmo. Conta um pouquinho essa história aí, ligado aos cavalos. Aos cavalos. É uma história que começa, como tu mesmo falaste, com meus pais, que por muitos anos tiveram propriedade rural no município de Dom Feliciano, perto de Encruzilhada do Sul, e eu e meus irmãos, que nós somos 4 homens, íamos para lá com muita frequência e lá desenvolvemos o gosto pelo interior, o gosto pelas coisas simples e o gosto pelos cavalos. Meus pais sempre foram grandes cavaleiros, minha mãe até hoje monta, meu pai com um pouco mais de zelo pela questão da idade, mas também ainda aprecia muito o cavalo. E desde então desenvolvemos essa afeição aos animais e aos cavalos. Entrei na medicina, meu pai é médico, meus irmãos todos são médicos, meu avô era médico, meus tios são médicos, então é uma família de médicos. Naturalmente, eu acabei entrando nesse caminho, sem nenhum problema, foi uma escolha quase que natural. Me formei médico pela PUC e, ao se formar médico, o homem tem que cumprir o serviço militar. E eu me apresentei e fui designado para um batalhão de cavalaria e de intendência em Alegrete. Coincidência isso? Coincidência. E fui para Alegrete cumprir meu tempo de exército, né? O tempo militar obrigatório. Chegando em Alegrete, cavalaria. Por coincidência, uma das coisas que eu mais gosto. E foi uma facilidade, já fiz amigos do exército, amigos militares de carreira, e no primeiro mês já fui convidado para desenvolver atividades junto à hípica deles. Eu como médico e também como aluno. Eles me convidaram para participar da instrução militar hípica. Então ali eu adquiri mais um conhecimento de cavalos, mais uma vivência de um modo mais, vamos dizer assim, didático. Entendi o que é o hipismo, como é que se faz o treinamento e tudo mais. Terminando esse ano de Alegrete, fui convidado para ficar no exército lá, mas pelas questões familiares e oportunidades de trabalho, eu tive que voltar a Porto Alegre. E em Porto Alegre, continuei ligado ao exército já no Hospital Militar. Cumpri mais 8 anos em Porto Alegre, junto ao Hospital Militar, e sempre mantendo a questão dos animais, cavalos, na minha agenda. Eu tive a oportunidade de ter um grande amigo, tenho até hoje, que a família é do cavalo, são todos cavaleiros, o pai já foi competidor durante muitos anos, a família Fonseca, e junto a eles eu continuei desenvolvendo a questão do lazer com os animais, e a partir de então, como eles já eram competidores, eu entrei nesse mundo da competição do cavalo através deles. Primeiro na raça Appaloosa, que é o cavalo de origem americana, e depois, consequentemente, a entrada da Appaloosa, nós, o grupo que montávamos juntos, entramos na raça árabe. Isso já fazem 14 anos. Desde então, meus filhos foram crescendo, a minha filha nasceu e a gente sempre no meio do cavalo. E aí a caminhada me levou a chegar ao ponto de ter que assumir uma responsabilidade maior. E o que eu pensei nesse momento? Toda essa vivência, toda essa história do cavalo, nada mais justo do que agora eu dar a minha contribuição ao cavalo. De que forma? Sendo o presidente de uma associação de cavalo árabe. E isso, na minha visão, é muito importante para mostrar para as gerações que vêm atrás de nós que as coisas devem ser feitas ao seu tempo, com muita ética, dedicação e responsabilidade.
E é isso que a gente está colocando na associação, como outros presidentes já vinham fazendo, a gente está dando continuidade. Sim. Tu falasse, né, seguiu teus pais, né, teus pais e teus filhos também, né, principalmente a tua filha, né, que também já... Exato, a Eduarda. A Duda, né? A Eduarda fez a primeira prova dela a cavalo com 5 anos, eu puxando ela, que era permitido, o pai podia puxar o filho a cavalo. E assim eu procedi, eu tinha receio de deixá-la fazer a prova sozinha, até então ninguém tinha puxado os filhos, sempre deixavam os filhos fazer a prova, mas eu com bastante zelo e com, né, uma preocupação maior, perguntei se podia, pelo regulamento era permitido, e eu, então eu vou puxá-la. E fiz a prova correndo, puxando ela. E aí foi um momento de muita alegria para todos, e a partir de então muitos pais começaram a fazer as provas, então. Exatamente, com os filhos pequenos, mais seguro, menos risco envolvido, e é o que a gente preza muito no árabe. Segurança do cavaleiro e da amazona e segurança dos animais. Qualidade de cuidados e bem-estar animal é o principal no cavalo árabe, como em todas as raças equinas, né? Me chamou a atenção isso, eu estava vendo uma prova, tem um número de relhos, né, de vezes que tu pode usar o relho. Quando termina a prova, tem um juiz, que ele vai lá e inspeciona o cavalo, porque ele não pode ter sofrimento. Não sei se sempre foi assim, né? Eu não conheço muito, me chamou a atenção. Isso vem evoluindo, Fábio, vem evoluindo. Com o tempo, a gente está cada vez mais buscando situações que promovam o bem-estar do animal de uma forma bem concreta. O que a gente diz? O relho não é para bater no animal, ele serve como um estímulo. Aquele cavaleiro ou amazonas que exagerar com o relho, mesmo estando dentro das dos 3 estímulos permitidos, mesmo se ele exagerar, ele vai ser penalizado, exatamente. E a tendência, não só na raça árabe, é que o relho seja banido. Não por ser um objeto de maus tratos, mas é que a gente já percebe, como cavaleiros antigos e como amazonas antigas, que o relho, que o estímulo mal aplicado, o resultado é negativo. O cavalo não responde de uma forma positiva. Como nós, né? Se tu for em alguma situação agredido, sim, a tua resposta não vai ser boa, e o cavalo é exatamente igual. Então a gente permite ainda o relho, mas como um estímulo. A mesma coisa a espora. Se a espora for usada de forma para estimular, é permitido, até porque ainda é uma indumentária do gaúcho, e a gente sabe que isso tem toda uma cultura por trás. Mas no momento que nós observamos que a espora está sendo excessiva, ou está ocorrendo um mau trato do animal, o cavaleiro é imediatamente desclassificado. Sabe que da espora também eu vi num que estavam competindo lá, ele fez a prova e depois que terminou a prova, ele tinha dobrado a espora, quer dizer, ele não usou a espora. Ele deixa dobrada e depois que terminou... Ele volta à posição normal. Isso. Daí é endometária mesmo, não é para Exatamente. Tem muitas esporas que os cavaleiros hoje estão usando que eles recobrem a espora. Passam uma fita só para ser um apoio no cavalo. Então ela não vai de maneira nenhuma machucar, mas vai apoiar naquele sentido de estimular o cavalo mais para a direita, para a esquerda, para ajudar o conjunto. Hoje o cavalo e o cavaleiro, quando estão numa prova, formam um conjunto. E aquele conjunto que estiver em melhor condição física, de treinamento, de comunicação entre os dois, é o que vai ganhar. Pode ter certeza, um conjunto que não está bem alinhado, o cavaleiro não vai conseguir tirar do cavalo e o cavalo não vai conseguir promover o máximo que ele poderia. Então isso está relacionado também com o bem-estar do animal. Aquele animal bem tratado, bem cuidado, que não sofre agressão, que não sofre nenhum tipo de penalização, afinal de contas ele está se exercitando e está se, vamos dizer assim, se esforçando. Né? Aí o cavaleiro, além do esforço que o cavalo está dando, vai penalizá-lo? Não, né? Então o cavalo responde a isso. Aquele que é bem tratado, o resultado é muito melhor. E isso a gente vê também na nossa vida, né? Nas nossas relações, e com o animal é igual. E é engraçado, né? A gente está falando da tua profissão, né? Como médico, eu já ia falar, que não foi para a veterinária e a Duda quer partir para esse caminho, né? A Duda é veterinária já definida. Já está definida. Mas tem muito a ver, né? A medicina e o próprio tratamento
principalmente para crianças, né, crianças especiais também, utilizar a terapia com cavalos, né, para... Exatamente, já é provado e mais do que comprovado que o convívio com animais, seja o tipo de animal que for, desde o cachorro, gato, passarinho, e com o cavalo em especial, existe uma troca de energia entre o equino e as crianças, principalmente as crianças especiais. E isso também se reflete em pacientes portadores de doenças neurológicas. O que acontece? O cavalo tem uma sensibilidade que alguns outros animais talvez não tenham tanto como ele. E isso no relacionamento com essas pessoas que têm alguma deficiência, com crianças autistas, com crianças com síndrome de Down, eles desenvolvem uma conexão que é subjetiva, que não é identificável matematicamente, mas acontece. E as crianças desenvolvem melhor equilíbrio, melhor noção do próprio corpo, melhor noção de como lidar com as suas emoções. O cavalo transmite para esses pacientes e essas crianças muita segurança. E isso, o animal tem esse aspecto, vamos dizer assim, de ter essa linha de energia de proteção. E o animal equino tem muito mais desenvolvido. Por isso que a ecoterapia é muito importante para esse tipo de situação. Resultados excelentes e assim muito promissores. Tem recomendado muito, com certeza, com certeza. De criança que tem alguma necessidade. Exatamente. E a relação com o animal ali que estabelece é o que realmente faz a diferença para isso. Faz muita diferença. E no cavalo árabe em especial nós temos um grande número de crianças. É assim, a nossa grande joia do cavalo árabe é um número de jovens atletas e o número de crianças que a gente chama da categoria Kids, que vai até 8 anos. Então a Kids vai da idade que o pai decidir colocar até 8 anos e depois a jovem de 9 anos a 15 anos. Nesses dois grupos nós temos muitos atletas e a gente percebe aqueles meninos e meninas que estão iniciando no desenvolver da sua jornada a mudança do comportamento, a mudança das expectativas, a mudança dos interesses. Se vocês forem numa prova do árabe e forem observar as crianças hoje do árabe, a maioria está usando o celular para bater foto das provas. Quase ninguém está fazendo uso naquela questão que a gente vê nos nossos domicílios, que fica ali horas ali usando o celular de uma maneira lúdica, mas que na verdade está tirando a atenção do mundo real. Né? Porque o foco deles é outro. O foco deles é outro. E aí a gente percebe que a qualidade do estudo melhora, a qualidade da concentração nas aulas melhora, isso o depoimento dos próprios pais, né? O meu filho até começar o árabe tinha grandes problemas na escola, hoje ele é um aluno aplicado, porque ele sabe que a escola é paralelo ao cavalo. Se um não vai bem, o outro consequentemente também não vai bem. Então esse ganho é muito importante, por isso que a gente diz, tragam seus filhos, levem para as escolas de cavalgadas ou qualquer raça, não estou falando especificamente da árabe, mas qualquer raça de cavalos, de atividade ao ar livre, isso hoje é muito importante para o desenvolvimento das crianças. E é uma coisa que a gente percebeu após a pandemia, né? As famílias começaram a se voltar mais para esse lado de natureza, atividade com animais, porque até então a gente não tinha tido esse choque, que foi um choque muito importante, mas mostrou de algumas formas as coisas que são realmente necessárias no desenvolvimento de uma criança, de um jovem adulto. A importância dessa relação, seja com a natureza, com animais. Com animais, exatamente. Isso aí traz uma qualidade de vida, uma qualidade no desenvolvimento do indivíduo que é insuperável. Sim, imagino, tu sendo da área médica, tu deve também acompanhar os próprios colegas, vamos dizer, que estão utilizando da ecoterapia para atendimento para alguns perfis de... Exatamente, a neurociência já provou, né, que o indivíduo que se desenvolve plenamente, ele tem muito mais capacidade do que um indivíduo que se desenvolve objetivamente em pequenos focos, que é o que lamentavelmente a tecnologia acaba fazendo, né? Deixa o indivíduo muito desenvolvido numa área que é necessária, mas esquece as demais. E a natureza, o convívio com a realidade do mundo, isso é importantíssimo e é o que está se perdendo. Essa conta a gente vai pagar. Né? Essa conta vai vir e já está vindo de algum modo. Escolas europeias, escolas orientais já estão abolindo livros eletrônicos e voltando ao caderno.
Isso é uma tendência nova. Estão voltando ao lápis e caneta, conta no caderno, porque já chegaram à conclusão que esse lapso que está acontecendo com algumas gerações vai ser muito negativo. Porque, assim, a tecnologia é importante, sem dúvida, mas no momento certo e da maneira certa. E hoje, lamentavelmente, nós demos um pulo e tiramos um espaço aí de uso da tecnologia, só deixando as crianças e adolescentes focados nisso, né? E não é o adequado. E, Fernando, tu na tua profissão, como é que tu consegue, né? A gente estava falando há pouco ali, tu ficasse 15 dias lá na Expo Inter, né? O teu filho mais novo ficou contigo até, né? Mas ficou hoje da Duda e da esposa. Mas como é que consegue no dia a dia também, com teus pacientes, a função, né, de fazer a gestão da associação, como é que consegue estabelecer administrar o teu tempo em relação a isso? Essa administração é bem delicada. Como nesse momento da Expo Inter eu já sou o presidente, já estava como presidente, eu tive que fazer alguns ajustes, questões de agenda de atendimento médico, questões de cirurgia. Então o que eu fiz? Eu tirei férias durante 15 dias para poder me dedicar quase exclusivamente a essa questão Expo Inter e a Associação Gaúcha do Cavalo Árabe, porque eu tinha certeza que as demandas seriam muito importantes e grandes e eu não poderia estar me desdobrando em 3 para resolver tudo ao mesmo tempo. Então eu fechei o consultório, deixei um sobreaviso de colega para atender alguma demanda mais urgente e fiquei atendendo também algumas demandas, como eu falei, a tecnologia vem ao auxílio, né? Questões de WhatsApp, questões de e-mail, eu consegui manejar algumas questões mais urgentes. Mas como eu tive assim, esse cuidado de organizar com uma antecedência, deixei tudo já alinhavado com 1 mês de antecedência, então as coisas correram muito bem, não tivemos nenhum problema nem na questão da associação, nem na minha questão profissional. Combinei com meus filhos, né, que a Eduarda iria passar as tardes na Expo Inter, porque ela estava competindo, e o Santiago, que é meu filho de 11 anos, foi comigo para lá e a gente combinou com ele de ele passar a semana comigo. Foi uma semana bem intensa, muito trabalho envolvido, até porque nós montamos a Expo Inter, entre aspas, no último momento possível, porque existia aquela indefinição se iria sair ou não em função da enchente, mas com muito apoio de todos os expositores, de todos os co-patrocinadores, o governador topou o desafio com muita, vamos dizer assim, coragem, né? Porque ninguém sabia o que poderia acontecer, o parque estava destruído. E a confirmação da Expo Inter foi com o parque debaixo d'água, né? Com o parque debaixo d'água, nós tivemos algumas reuniões de toda a administração junto com os expositores, que é a comissão permanente do parque, que se mantém em reuniões durante todo o ano, e uma dessas reuniões foi a decisiva, onde alguns achavam imprudente fazer a Expo Inter, pela questão da tragédia que tinha acontecido, da questão da destruição, muita gente, exatamente, o próprio aeroporto, muita gente sem casa, que ainda estão até hoje, que a gente sabe, mas nós estávamos numa situação tão delicada que se ponderou. É pior sem a Expo Inter ou com a Expo Inter? E se achou que, apesar de tudo, a Expo Inter é um alento. A população merecia esse afago do governo e dos expositores. A população estava necessitando dar uma respirada. O Rio Grande do Sul se uniu com o Brasil na reconstrução e a Expo Inter foi um marco disso. Nós conseguimos mostrar que o Rio Grande do Sul foi capaz de superar. A Expo Inter foi um sucesso. A venda em máquinas e animais superou a do ano passado, que foi uma surpresa para todos. E como eu falei, foi uma decisão das entidades promotoras e copromotoras, do governador, de todos os associados das associações que ficaram unidos nessa decisão, e a gente conseguiu mostrar que a decisão foi acertada, porque realmente foi uma Expo Inter de superação e de reconstrução. A percepção acho que foi essa, né? Eu acho que a sensação foi essa, né? De retomada, de superação. Eu acho que isso foi importante. Exato, foi uma retomada do ânimo das pessoas. A população compareceu em peso, que em outras edições a gente não via com tanta intensidade, principalmente durante a semana.
os pais com as famílias, com os filhos circulando em grande quantidade, e a gente conseguia perceber no ânimo das pessoas um alívio. E vamos lá, né? Não tinha trem, a Expo Inter sem trem, né? Exato, então, aeroporto fechado, quer dizer... Então, tudo para não dar certo, né? Tudo para não dar certo. O parque, até 2 dias antes de iniciar a Expo Inter, com inúmeros problemas que nós sabíamos que iríamos enfrentar. A administração do parque estava ciente disso, mas com muito empenho, com muita dedicação, com muita união, se foi superando os obstáculos e a Expo Inter abriu com, assim, muita força. A própria casa lá, né, da associação, sim, foi destruída, d'água, né? Ficou debaixo d'água. 1,80 m, falar. Exatamente, 1,80 m de água. Na parte da nossa casa, da associação, ficou com 1,80 m e a parte mais ao fundo do parque chegou a 3 metros de água. Então, assim, quando nós estivemos no parque para visitar, eu não cheguei aí nesse dia, o pessoal foi de barco. Entrou a administração do parque, a Elizabeth Signi Lima, José Arthur, toda a parte administrativa do parque, da FEBRAC, da Farsul, estiveram no parque para examinar o parque alguns dias antes de a água realmente baixar. E a constatação foi uma coisa extremamente preocupante, tudo embaixo d'água, e não se sabia o que se conseguiria retomar daquilo. É esperar baixar a água para ver o que tem que fazer. Esperar baixar a água. A água baixou no domingo, na segunda o parque avisou que estava aberto para quem quisesse visitar das associações. Sim, ainda tinha água em alguns pontos e aí o pessoal começou a ir. Eu fui na terça. Quando eu abri a nossa casa, a nossa sede, foi realmente um choque. Né? Um choque, mas ao mesmo tempo que foi um choque, também veio a esperança, porque quando a água baixa, tu pensa agora mãos à obra, vamos limpar, vamos reconstruir e a vida vai seguir. O rio nos abandonou, agora voltou para o seu leito e agora nós temos que retomar tudo, e foi o que nós fizemos, arremangamos as mangas e fomos atrás de reconstruir, não só a associação como todo o parque, e como todo o Rio Grande do Sul, né? Foi um reflexo no estado inteiro. Eu circulei no parque, não fui em todos os espaços que normalmente eu vou, mas eu não percebi nada, né? Eu estive lá, inclusive no evento da associação, um mês antes, 2 meses antes. Foi 1,5 meses antes da Expo Inter. E ainda era um canteiro de obra. Um canteiro de obra. Todo o piso estava sendo recolocado, enfim. Então, tu caminhar, circular lá, tu não imaginava. Quem não viveu isso, não imagina o que não imagina como é que o parque estava antes da Expo Inter, exatamente. Então, foi uma superação. Demonstrou mais uma vez que o Estado é resiliente e que o gaúcho é forte. Isso podem ter certeza. Esse foi o principal desafio que tu enfrentasse, falando na situação à frente da associação, mais ligado aos cavalos, enfim, ou teve algum mais... Não, na verdade, esse foi um desafio grande, muito grande, mas o principal desafio, talvez que eu tenha que pensar nesse sentido, foi reorganizar o associado. Porque o que acontece? O associado, quando viu a situação, quando soube que o parque estava embaixo da água, gerou os mais variados questionamentos. Como que nós vamos levar nossos cavalos? Como que eles vão ficar bem acomodados? E vai ter infecção, vai ter contaminação? Porque isso não foi só na Expo Inter ou só no parque. Em todos os locais onde a água subiu, existiu esse perigo. Água contaminada, água misturada com esgoto, água que não era uma água limpa, ao contrário, uma água bem suja. Então, esse ânimo ficou 200 mil questões em aberto, e isso gerando ansiedade nas pessoas, e vai poder sair a Expo Inter, será que nós vamos, será que nós não vamos? E aí eu tive como presidente tomar para mim a responsabilidade, porque não era de mais ninguém, era minha, e tive que me posicionar. E dessa forma eu me posicionei de uma forma franca, objetiva e assertiva, dizendo para os associados, o parque vai estar pronto, as condições para os animais vão estar adequadas e a segurança para o cavaleiro e para a Amazônia vai estar assegurada. E assim a gente procedeu. Dito isso, o associado voltou a, vamos dizer assim, a se reorganizar, sentiu que a direção estava ciente das angústias deles e que a gestão, toda a diretoria estava focada em suprir
essas demandas que são legítimas e deveriam ser supridas, e as coisas se acalmaram. Porque tanto no quesito da Expo Inter como no quesito interno da associação existia muita dúvida. Existia muita ansiedade. Será que vai ser possível? Será que é o momento? Será que nós não vamos estar fazendo uma coisa que vão achar que nós estamos numa festa? E isso foi citado também. Mas como é que vão fazer a Expo Inter que é uma festa? Não, a Expo Inter não é uma festa. A Expo Inter é um momento de negócios. É um momento que a produção rural vem à cidade para vender, para ter o seu lucro, para mostrar o seu trabalho, para definir metas para o ano seguinte, onde o produtor de maquinário vem trazer as novidades, vem fazer negócios, onde o produtor de insumos vem vender seus insumos. Então, é uma grande feira de negócios. E isso que é importante ficar bem claro, a Expo Inter não é uma festa. A festa é a venda, a festa é a economia andar, a festa é o produtor rural que está lá no meio do campo, trazendo o seu boi, trazendo a sua vaca, trazendo o seu leitão, trazendo a sua ovelha e concretizando um investimento muitas vezes de gerações. E a gente parar esse momento e dizer assim, não vamos fazer a Expo Inter, seria um baque ainda maior na nossa economia. Então, mostramos que a Expo Inter foi possível e, além de tudo, superou as nossas expectativas, foi um sucesso. Todos os sentidos. Vou voltar só um pouquinho, Fernando, que eu acho que é importante, a diferença do cavalo árabe para as outras raças. Se puder falar assim, porque... Não, excelente pergunta. É uma diferença que as pessoas às vezes identificam essa diferença visualmente, pelo desenho do cavalo. Mas existem motivos disso. O cavalo árabe é considerado o cavalo mais antigo da Terra. Então, existem desenhos em sítios paleolíticos de 3.000 anos atrás que já mostravam o cavalo árabe. Como que se sabe que é o cavalo árabe? Pelo desenho. Então, se identifica que é um cavalo árabe. E o que essa genética árabe desenvolveu? Eram cavalos do deserto, viviam em manadas e tinham que sobreviver a temperaturas altíssimas durante o dia e temperaturas quase polares durante a noite. Tinham que caminhar em terrenos que eram de dunas, então terrenos de difícil locomoção, tinham que passar grandes períodos sem alimento, porque o deserto não promove grandes pastos, são poucos locais, e sem água. O que isso desenvolveu no cavalo? Uma estatura um pouco mais esguia, ou seja, eles têm as patas mais finas, com a parte que a gente chama de apoio dos pés mais altos. Então, o casco do cavalo árabe é um pouco mais alto para se proteger na questão de pisar na areia quente. O cavalo árabe tem as narinas mais abertas e projetadas, ou seja, ele absorve mais ar, com a narina sendo maior. Tem aquele chanfro na cabeça, que é exatamente para entrar e sair ar com mais facilidade, por isso que ele tem aquele desenho do focinho do cavalo árabe, que é bem característico, não é reto. Ele tem uma envergadura, ele tem uma musculatura de massa fina, ou seja, músculo eficiente muito desenvolvida, ou seja, o cavalo árabe não tem quase gordura no corpo, ele tem muita massa muscular fina, que é a massa muscular de explosão, então ele consegue cavalgar durante longas distâncias sem desenvolver grande cansaço, ele não produz tanto ácido lático, então ele é um cavalo de distâncias e com velocidade. Por quê? Porque tem que fugir do predador. Nos desertos, leões, animais felinos que atacavam as manadas. Então ele tem essa característica. Por fim, ele tem o pelo mais fino e toda a circulação dele é mais superficial, o que faz com que ele perca calor com mais facilidade. Então ele tem um sistema de ar-condicionado próprio, que é do árabe. Então quando está em grandes momentos de calor no deserto, aquela circulação, aquelas veias aparecem no corpo dele e diminui o calor. Ele consegue fazer uma troca dessa forma. E uma da características que é só do árabe é que ele não tem a última vértebra do cavalo árabe, não existe. Ele tem uma menos do que os outros cavalos. Por isso que a cola do árabe levanta, fica com aquela cola erguida, porque ele tem uma vértebra a menos, e isso facilita também a transpiração e a troca de calor. Ele é mais selvagem, é mais difícil a montagem, né?
Ele é um cavalo que eu não diria mais selvagem, mas ele é um cavalo com uma índole mais própria. O cavalo árabe não aceita um cavaleiro que não saiba manejá-lo, ou seja, maus tratos e coisas assim não combina com o cavalo árabe. Ele não é um cavalo que facilmente ele se entrega. Ele vai se entregar no momento que ele entender a conexão com o cavaleiro. E é como eu falei no início, o cavaleiro que fizer essa conexão está muito à frente de outro cavaleiro que não tem essa conexão. Sim, não adianta ser um excelente cavaleiro se não fizer conexão com ele. Se não fizer conexão com ele. E o cavalo identifica isso no cavaleiro, no Amazonas, a questão de conexão. Muitas vezes a gente vê cavaleiros com um cavalo e a gente percebe que não está fazendo uma dupla boa. Lá pelas tantas o cavaleiro troca de cavalo, adquire outro ou pega emprestado. E aquele cavalo que ele não estava tendo a conexão passa para algum outro cavaleiro ao Amazonas. E daqui a pouco a gente identifica que fizeram a conexão e um cavalo que estava regular, médio, se transforma num grande campeão. Por causa desse ajuste. É um ajuste natural. O cavalo árabe não é um cavalo submisso. Ele é um cavalo que tem personalidade. E isso não quer dizer que ele é um cavalo brabo. Muito pelo contrário. Eu tenho a minha régua, eu monto, a minha filha monta, meu filho monta, e os nossos cavalos a gente pode dizer que são quase como pets. Só não estão na nossa casa porque não cabe, senão estariam. Mas eles reagem com a gente como os nossos cachorros. Eles são extremamente carinhosos, pedem atenção, e isso tudo tu conquista no cavalo árabe depois de um pouco de cuidado, de atenção, de manejo, e sempre lembrando, nunca, em momento algum, agressividade com eles, que aí tu perde o cavalo. O cavalo árabe tem o cérebro maior em algum aspecto, eu não vou dizer exatamente o tamanho, mas que os outros cavalos. E esse aumento cerebral dá a ele uma capacidade de memória muito maior que os outros cavalos. Então ele não esquece. Tanto a parte boa, ou seja, tratou bem o cavalo árabe, cuidou dele, cada vez que tu for montar, ele vai estar esperando com alegria, vai querer fazer o trabalho contigo, seja passeio, seja uma prova, o que seja. Porque ele sabe que vai ser um momento prazeroso, porque ele não esquece. Da mesma forma, se tu fizer uma atividade com ele, judiar dele, fizer alguma atividade que está sendo excessiva, ele também não vai esquecer. Na próxima vez que tu for montar, a reação dele vai ser compatível a esse momento que ele não está gostando, que não gostou, e ele sabe que não vai gostar de novo. Me chamou a atenção, olha, uma feira dessas, né, a Expo Inter é a maior feira de animais, né? É normal que eles fiquem mais estressados, porque eles não estão acostumados, né, com um movimento assim de tanta gente, circulação e carro junto com eles ali, né. Então me chamou a atenção quando eu fui circular ali nas cocheiras ali, tinha uns que estavam mais estressados, né. E uma das meninas, até filha de uma amiga lá, tava e ela botava a mão assim, e a própria dona tava junto, ele não achava muito legal. Não gostava. Era só ela. Ela metia a mão na boca dele, ele parecia ser meio bravo, mas com ela não. A própria dona não conseguia. E ela fez a conexão. Ela estava conectada com ele, respeitando ela, sabendo que o convívio com ela é ok. E a resposta é essa. Mas realmente os animais ficam estressados. A Expo Inter, a gente sabe que é um momento de muita circulação, é um momento de muitas situações que eles não estão acostumados. E a gente sabe que isso faz com que o cavalo fique um pouco mais estressado. Mas, obviamente, né, a gente trata eles com cuidado, dá todo o apoio para a questão alimentar, a gente reforça a alimentação, reforça a água, eles têm uma cama adequada para poder descansar. Então, são 10 dias que a gente sabe que os cavalos têm essa questão de ficarem encocheirados num local diferente, mas com todo cuidado eles superam isso tranquilamente. Falando nisso, Luiz Fernando, sobre o cuidado com o cavalo, é um investimento, acaba sendo tem um custo, né, elevado. Tu disseste que tu tem, a filha, o filho também? Também tem. Santiago, nós temos Eduardo e eu. Vocês têm 3 cavalos? Nós temos 3 cavalos. Investimento. Hoje, assim, eu tenho 3 cavalos, eu não sou criador de cavalo árabe, eu sou um apreciador e tenho os cavalos por gosto de querer montar e passar os finais de semana com meus filhos. É uma atividade extremamente familiar, onde se reúnem várias famílias, vários grupos familiares. O pai monta, a avó monta, o avô monta, a mãe, os filhos. Então, assim, tem espaço para todos desenvolver a atividade.
E é um convívio excelente, né? Eu vi isso lá, incrível. As famílias ali, é uma família só, né? É uma família só. Eu ia só. passear lá de vez em quando, era uma família só. O pessoal tomando chimarrão, fazendo churrasco. Exatamente, a família do árabe. E a questão do investimento. Existe um investimento, nós temos vários centros de treinamento para quem tiver interesse, em Porto Alegre, Guaíba, Osório, Pelotas, Caxias. Então, em todo estado tem a opção de quem tiver interesse e procurar um desses centros e se inteirar como é que funciona e como é que pode entrar nesse mundo. Mas quanto a investimento, sem falar em valores, porque aí as pessoas vão ver isso, cada um na sua particularidade, não é um investimento acima do possível e acima de um valor razoável. Muitas vezes a gente pensa, vou ter um cavalo, é um custo enorme, como é que eu vou cuidar? Não, não é tão assim. Um cavalo hoje, um custo de um cavalo, tu vai ponderando um custo de um cachorro. Eles são muito parecidos, pensando no ponto de vista de custo de alimentação, custo de veterinário, custo de cuidados, não é uma coisa tão distante. E, por outro lado, o cavalo, como eu falei agora há pouco, traz um convívio familiar e um convívio de muita qualidade. Não que o cachorro não tenha, eu tenho vários cachorros e também é excelente, mas é uma vida mais voltada à natureza, a passeios, a diversões, a grupos que você vai fazer amizade. Então tem esse ganho que também tem um valor que tem que ser considerado. Eu digo muitas vezes para as pessoas, mas tu gasta tanto com cavalo e não seria de investir em outro ativo? Eu digo, não, mas o investimento que eu estou fazendo é no ativo. Bem-estar familiar, pessoal, dos meus filhos, crescimento. E esse tipo de investimento a gente vai realizar no futuro. É um investimento de longo prazo. E é um investimento totalmente acessível desde que você se organize, né? Faz uma organização e consegue fazer o investimento. Compra um consórcio do Fábio aqui e transforma no investimento. E isso também é um investimento. Nosso bem-estar tem que ser muito bem calculado. Sem dúvida. E tu nunca fizesse essa opção de fazer um investimento, por exemplo, para criar o cavalo árabe? Não. Eu já tive a experiência com a família que teve fazenda e criações, e eu percebia que fazer duas questões profissionais ao mesmo tempo, sendo médico, é muito desgastante. Meu pai fez isso durante muitos anos, e a dedicação à medicina e a questões, vamos dizer assim, profissionais de outras áreas não é tão simples, não é tão fácil. E eu optei por ter essa dedicação exclusiva à medicina, que é a minha paixão, desenvolver com muita qualidade a área médica e, paralelamente, eu supri a minha necessidade dessa questão do interior, de cavalos, de animais, com essa aproximação à área do cavalo árabe, à área do cavalo montado, que é uma maneira de eu me ver um pouco mais na minha infância, quando eu estava lá no interior de Dom Feliciano, e isso me supre bastante. A questão de investimento, eu penso que o investimento hoje numa criação de cavalo árabe é um investimento positivo, é um investimento que eu, assim, se me perguntarem, é um mercado em crescimento, principalmente aqui no Sul, tá em franco crescimento, mas eu particularmente acho que para mim não é um investimento que eu ache positivo no sentido de ter que me reestruturar toda a minha vida profissional para iniciar nessa jornada. Eu prefiro ficar na jornada do cavalo árabe como administrador, como lazer, hoje como administrador da associação, e mostrar para os mais jovens que o caminho tem que ser reto, tem que ser ético, responsável e visando sempre o bem-estar dos animais e dos cavaleiros e amazonas. Legal. Luiz Fernando, como é que é o Luiz Fernando em relação aos seus investimentos? Eu te conheço, né? Não faz tanto tempo assim, faz pouco tempo, alguns meses, né? E tu é uma pessoa super calma, né? Eu acho, não sei se lida com a profissão e a lida com o cavalo também, talvez tenha trazido isso. Como é que funciona? Como é que funciona com os teus investimentos? Também é de forma ponderada, tranquila? Como é que costuma te relacionar também com os investimentos? Não, perfeito. Na verdade, assim, no desenvolver da minha profissão, eu ainda trabalho muitos anos em emergência, em sala vermelha, que a gente chama, que é a sala de gravidade. Então, são pacientes em alto risco de vida, que chegam na emergência
entre a cruz e a espada. Então, assim, aqueles 10 minutos iniciais são os 10 minutos de ouro. Ou a gente vai fazer a atitude que vai resolver e reverter uma situação crítica, ou não. Muitas vezes a ação do médico não depende só dele, depende de toda a questão do que está se apresentando, do organismo do paciente e tudo mais, mas a gente procura ser o mais assertivo possível. E isso demanda também calma, ponderação. Pra poder pensar no melhor. Se entrar, exatamente, se entrar um paciente e a equipe ficar agitada, que muitas vezes nesses programas de TV que a gente vê, seriados e coisas assim, mostram uma emergência, um atendimento com gritos e com correria, isso não é a realidade. A realidade de um atendimento de emergência é calma, ponderação e protocolo. Cada um faz a sua parte, o médico normalmente ou a enfermeira guiam a equipe e as coisas têm que seguir o caminho correto, porque senão vira uma bagunça. Sim. E ali tu tá lidando com vida, né? E ali não tem a segunda chance. Exatamente, não há margem de erro. E isso eu transfiro para minha vida, tanto pessoal como profissional e de investimentos. Eu sou calmo, sou conservador em investimentos e em alguns momentos eu me ponho de uma forma mais arrojada. Eu me interesso por novidades, eu me interesso por coisas que venham a ser, vamos dizer assim, pioneiras. Eu gosto desse tipo de situação, mas sempre ponderando bastante aonde eu estou pisando, ponderando bastante quem é que está indo comigo ou está me aconselhando. Isso é bem importante. Eu acho que isso no investimento é fundamental. A segurança da onde vem a proposta, da onde vem esse novo investimento, quem é que está trazendo, qual é vamos dizer assim, o know-how dessa pessoa, dessa empresa. Isso é fundamental. Isso te deixa ou inseguro ou seguro, que é o que eu sempre procuro buscar. É quando a gente vai procurar um médico, né? Não adianta a gente olhar o Google ali. Os classificados, né? Não, né? Então, e tem que procurar aquele profissional e que te inspire também confiança. Confiança, né? Sem dúvida. Eu acho que em tudo que é área é isso, tem que ser assim, né? Eu acho que tu tem que inspirar confiança, tem que trazer credibilidade, conhecimento do que tu está lidando, né? Exatamente. Eu acho que isso que é... Exatamente. Eu acho que todo o profissional que se apresenta de uma forma concreta, uma forma serena, que é um termo que o meu avô sempre usou, sempre com serenidade e com metas bem definidas, é meio caminho andado, né? Facilita qualquer conversação, facilita qualquer diálogo e qualquer investimento. Sabe que a gente está no 10º episódio e todos falaram da importância de ter uma consultoria especializada. É o que a gente está falando aqui, né? É o que a gente está falando. É para investimento, é para saúde, é para cavalo, enfim. A importância de tu ter alguém que conheça aquilo que ele está te apresentando, aquela saída que ele está te apresentando. Aquela saída. Como a gente estava falando, a tecnologia, voltamos ao assunto do início. Sim. Hoje o leque está tão aberto e tem tantas possibilidades que às vezes tu fica meio perdido. Aonde eu vou ir? Mas tem 200 mil oportunidades que estão se apresentando. E aí tu tem que parar, pensar e aí tu vai para a credibilidade. Vai para o background daquele investimento, vai para saber de onde é que veio. E aí tu começa a separar, né? Ali tu vai tirando para a direita, para a esquerda e vai ficar só o que tu vê. Não, isso aqui tem fundamento, tem credibilidade, eu posso seguir por esse caminho. Isso eu acho que é importantíssimo nesse mundo hoje, que é 1000 oportunidades, todo mundo vendendo a maravilha, e a gente sabe que isso é irreal, né? Sim. A maravilha não existe, o que existe é trabalho. Sim. Tu tem sorte, mas se tu trabalhar. Então, normalmente a sorte anda junto de quem trabalha, né? Exatamente, sem dúvida. Sem dúvida. Mas tem todo aquele... Exatamente. Então, assim, nada se constrói com, vamos dizer assim, aleatoriamente, eu vou resolver fazer isso e vai dar certo. Não, tu tem que ter uma estrutura, tem que ter um planejamento, e isso muitas vezes nessa miscelânea que nos vendem pelas internets da vida, a maioria como é que se diz? É um balão, é uma Coca-Cola, tu abre, sai o gás e some. Fernando, se tivesse que dar uma dica para quem compartilha essa paixão, né, pelos animais, falando dos animais, porque eu acho que a paixão também pela medicina também, mas pelos animais, que dica tu daria para essas pessoas que hoje compartilham, né,
A dica que eu daria é: se organize, se prepare, se planeje e venha para o mundo do cavalo. Como eu falei, qualquer raça, não importa a raça, mas traga a família, faça um investimento na família, faça um investimento em você. Além de fazer um investimento em consórcios, que é excelente, faça um investimento pessoal. Hoje a vida está tão corrida e a nossa rotina tão absurda que, se a gente não parar e definir metas, quando a gente for ver, os anos passaram, as crianças cresceram, a família já está em outro momento, e olhar para trás e ver que não se teve esse convívio, que não se teve esse momento, é muito ruim. E isso vai trazer o que para os filhos e para os netos? Uma nova direção, que é o que nós temos que deixar. Não a direção de ficar enfurnado no computador ou no celular. Eles são necessários, são importantes, são uma ferramenta, mas a gente tem que ensinar aos jovens a usá-las. Não adianta a gente dar a ferramenta e não explicar como é que usa, quando usa e por que usa. Voltar a andar a cavalo, voltar a andar de bicicleta, voltar a jogar futebol, voltar a ir na rua com os amigos. Isso são valores que a gente não pode deixar se perderem. E eu vejo que existem movimentos hoje que estão retomando isso. Então, como um conselho para as famílias, para os pais e para as mães, tragam isso para os seus filhos, proporcionem isso, e o cavalo é uma alternativa excelente. Sem dúvida. A gente é de uma geração que se criou na rua, né? E as gerações que vieram agora são as gerações do quarto. Então, por isso, essa necessidade de voltar, né? Eu acho que a gente falou, né? Eu acho que é importante o avanço que se teve com a tecnologia, mas é importante a gente botar o pé no chão de novo, né? Exatamente. De brincar na areia, de brincar com animais, de ir no exatamente. Parque, e sair do mundo virtual. Exatamente, deixar o mundo virtual presente, com certeza, é importante, mas temos que regular essa presença no nosso meio familiar, principalmente. Na escola, nas atividades, nos profissionais vão ter o mundo virtual, vai ser necessário, eles já vão ao natural usar. Então, nos momentos familiares, principalmente com as crianças menores, a gente, como adulto, é que tem que proporcionar, porque não vai adiantar dizer assim, não usa, não pode usar, deixa disso, está há muito tempo, isso aí não adianta, adianta um dia ou dois. O que tu tem que fazer é proporcionar outras alternativas. E aí, tendo alternativa, as crianças, os adolescentes, eles mesmos vão escolher o que é mais prazeroso, que não é ficar no celular, é fazer atividade. Hoje, Simão, eu tenho certeza que isso está incentivando, está trazendo à tona interesses, né? Se as pessoas quiserem hoje começar, vamos dizer, por lazer, né? Procura a associação, vai para um Aras, como é que faz? Perfeito. Se quiser. Procurem a associação, agca@agca.com.br é o nosso e-mail. Mandem um e-mail para nós, a gente responde o e-mail e ali podem fazer as questões que vocês têm e a gente vai direcionar. Dependendo do local de moradia de vocês, a gente direciona para um centro ou outro, e podem vir também na associação durante o ano. Nós temos as provas do cavalo árabe, que a gente sempre divulga no site da associação, agca.com, que é o nosso site. Então, tem ali todas as informações de provas e de eventos, e também tem os nossos contatos, dentre eles o e-mail, agca, minúsculo, @agca.com.br. Façam contato por esse e-mail que a gente vai responder e vai direcionar vocês. É um prazer ter novos adeptos. A casa da AGCA está aberta exatamente a isso, a novos associados, novos cavaleiros e amazonas. Venham que vocês não vão se arrepender. Tenho certeza que muita gente vai acabar procurando. Eu mesmo, a minha filha já me deu essa tarefa aqui de quer começar a montar, sempre gostou, ir lá na Expo Inter vendo se empolgou mais ainda. Isso aí, esse é o caminho. Esse é o caminho para a gente ter uma qualidade de vida que a gente tem que retomar, né, Fábio? Sim, sem dúvida. Fernando, te agradeço, foi um prazer, espero que tenha gostado, foi um prazer te receber aqui, a gente bater esse papo, e fica aí o convite, né, quando quiser trazer mais novidades da associação, os eventos e as etapas, a gente está à disposição. Muito obrigado pelo papo, Fábio, foi muito bom mesmo poder conversar contigo, aí, explanar um pouco da minha vida, da associação e do cavalo árabe,
Todos estão convidados, como eu falei, a nos procurar. A gente vai estar aberto aí a trazer a vocês todas as informações. E, Fábio, nota 10 aí, a conversa contigo. Essa parceria, inclusive, né, na Expo Inter. Na Expo a gente utiliza o espaço da associação. Isso. Né? Nosso stand é um espaço da associação. A associação tem o prazer de ter a Rendes lá e a Racon Consórcio como nosso parceiro há alguns anos já. Excelente parceiro. Que bom. Mais uma vez, obrigado, então, Luciano. Obrigado, Fábio. Esse foi mais um episódio do nosso Papo com o Investidor, que vai estar disponível no YouTube e alguns insights no Instagram e no Facebook. E até o próximo Papo com o Investidor.